Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Let's e hoje eu vou mostrar para vocês o que é a API Cloud Natural Language da Google e como utilizar ela para analisar sentimentos em texto. E esse é mais um vídeo dessa série de vídeos de Google Cloud que eu estou trazendo. O primeiro vídeo eu já publiquei aqui, que é o vídeo sobre BigQuery, e vocês podem conferir aqui no card. E antes de começar esse vídeo aqui, eu já quero deixar um asterisco. Todos os materiais, links, códigos que eu mencionar aqui nesse vídeo, eles vão estar disponíveis aqui na descrição ou no repositório no GitHub. Mas daí você pode estar me perguntando, né, o que é essa API, né? Bom, essa API, ela foi criada pela Google e ela gera insights a partir de textos não estruturados utilizando machine learning. E o objetivo dela é ajudar a criar aplicações que entendam a linguagem natural dos humanos. Então, a API Cloud Natural Language, ela traz tecnologias de processamento de linguagem natural, como análise de sentimentos, por exemplo, reconhecimento de entidades e classificação de texto em categorias. Bom, e para esse vídeo eu decidi focar na parte de análise de sentimentos utilizando essa API. E para isso eu trouxe uma base de dados do IMDb com 50 mil reviews de filmes. Para quem não conhece, o IMDb é um site bem famoso de críticas tanto de filmes quanto de séries. Bom, se vocês vierem aqui nesse site cloud.google.com/naturallanguage, vocês vão encontrar toda a documentação oficial sobre essa API Cloud Natural Language. E aqui vocês podem encontrar todas as informações para uso dessa ferramenta e inclusive fazer demonstração de como utilizar ela. E a base de dados que eu mencionei para vocês, essa aqui do IMDb com 50 mil reviews de filmes, ela está disponível no Kaggle e para vocês baixarem é só vir aqui nesse botão de download e vocês já vão ter o CSV salvo na máquina de vocês. Todo o link, esses links que eu estou mencionando, também vou deixar aqui na descrição. Bom, mas daí você pode estar me perguntando, né, o que é essa análise de sentimentos e como identificar? A análise de sentimentos, ela tenta determinar uma atitude geral, seja ela positiva ou negativa, e é representada por uma pontuação numérica e valores de magnitude. A magnitude, por exemplo, ela vai mostrar a intensidade daquele texto, e ela é um número que varia de 0 a infinito, e representa o peso do sentimento expresso naquela sentença ou frase que tu quer identificar, independente se é positivo ou negativo. Bloco de textos mais longos, por exemplo, com instruções mais pesadas, tem valores de magnitude mais altos. Já o score de sentimento, né, a pontuação do sentimento, ele vai ser um número que vai variar de -1 a +1, sendo que o -1 vai ser muito ruim e o +1 vai ser muito bom, ou seja, expressa um sentimento positivo naquela sentença. E qualquer coisa perto de 0 vai ser considerada uma pontuação neutra. E essa variação, né, do positivo para o neutro para o negativo, vocês podem encontrar diretamente lá na página da API. Lá vocês vão encontrar algo como de 0,25 a 1 é considerado positivo, de -0,25 a 0,25 é considerado neutro, e de -1 a -0,25 é considerado negativo. E eu tô falando dessa informação aqui para vocês porque depois eu vou usar essa informação lá no meu código. Bom, como eu mencionei anteriormente, né, se vocês vierem aqui na documentação oficial no site, vocês vão ver que tem uma parte aqui que tem demonstração da API Natural Language. Aqui, vocês podem pegar um texto qualquer, colar aqui e fazer essa demonstração para ver como que fica a análise. Eu vou colar um texto aqui que eu copiei da nossa planilha, que a gente vai utilizar, né, que é do IMDb. E eu colei um texto aqui pra gente analisar e ver como fica, que a gente só precisa confirmar. Ó, daí depois de alguns segundos, ele trouxe análise, ele traz todas as análises, né, de entidades, categorias, sentimentos, mas o nosso foco aqui, no caso, é a parte de sentimento. Então, como que ele mostra? Que ele faz a análise por frases. Vocês podem ver aqui, ó, que no documento inteiro, ele possui um score de -0,4 e uma magnitude de 5. De modo geral, o score, ele tá no range, né, que eu falei pra vocês, negativo, ó, aquele range que eu mencionei aqui, positivo seria de 0,25 a 1, -0,25 a 0,25 é neutro, e -1 a -0,25 é o negativo, então ele se encaixa, o texto como um todo, no geral, ele possui uma pontuação negativa. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês como fazer isso na prática, né, através de código Python e a conexão com a API. E alguns requisitos importantes antes de começar você precisa verificar se já possui uma conta Google Cloud. Se não tiver, é só fazer login lá no console do Google Cloud Platform. E se essa é a primeira vez de vocês com GCP, os novos usuários eles são elegíveis para um crédito de $300. Além disso, vocês também vão precisar de um Jupyter Notebook ou um Google Colab, que é onde a gente vai fazer o nosso código em Python. Bom, e vindo aqui para a interface do Google Cloud Platform,
Aqui eu já estou na minha conta, eu já tinha ela criada. Daí vocês podem começar criando um projeto. E para criar um projeto, vocês podem vir aqui no administrador, clicar em gerenciar recursos, clicar em criar um projeto. Eu vou usar alguns dos projetos que eu já tenho, mas se vocês quiserem criar um projeto, é só vir em criar projeto. Além disso, vocês também vão ter que habilitar o faturamento da conta de vocês. Para isso é só clicar aqui em faturamento, aqui nessa aba lateral, e clicar em gerenciamento de conta. Daí aqui tu pode vincular o faturamento para o teu projeto específico, que no meu caso ele já está ativado. Então a opção que eu poderia fazer aqui é desativar, no caso, né? Daí agora a gente vai precisar ativar também a API que a gente vai estar utilizando. Então a gente precisa acessar esse menu lateral também, clicar aqui no APIs e serviços. Daí a gente pode procurar aqui nessa lista a API, né, que a gente quer ativar, que no caso é Cloud Natural Language API. E daí aqui vocês vão encontrar um botãozinho para ativar essa API. No meu caso ela já está ativa, né, que eu já estou utilizando. No caso de vocês é só clicar em ativar. Bom, e tendo tudo isso configurado, eu decidi trazer a base de dados que eu mencionei do IMDb aqui para o BigQuery. No meu caso, eu já tenho ela criada aqui, eu chamei ela de MDB Reviews, mas para adicionar essa tabela, o CSV que vocês baixaram lá do Kaggle, é só clicar aqui nesses 3 pontinhos e criar uma tabela. Todo esse processo de como criar a tabela eu mostro melhor no vídeo de BigQuery que eu já deixei linkado aqui nos cards. E eu optei por trazer essa tabela diretamente aqui no BigQuery porque eu queria misturar os conceitos, fazer de forma integrada mesmo. Mas você poderia simplesmente subir o arquivo CSV que tu baixou lá do Kaggle no próprio notebook e usar o Pandas para fazer a leitura desse arquivo. Bom, e como vocês podem ver aqui, o esquema dela, né, essa tabela que eu trouxe, ela só tem 2 colunas, que é a coluna de review e sentimento. No caso, aqui a coluna de sentimento, ele já está trazendo o sentimento, se é negativo ou positivo, mas para a gente demonstrar e ver como funciona essa API, a gente vai utilizar somente essa coluna de review, que contém as críticas dos filmes que eu mostrei lá para vocês. Bom, e antes de ir para o código em si, e antes de ir para o código em si, a gente pode criar uma conta de serviço no Google Cloud. Essa conta de serviço ela é usada para conceder permissões de acesso e recursos do GCP a aplicativos e serviços que rodam na plataforma. Essa conta de serviço ela é muito útil quando há vários usuários ou aplicativos que precisam acessar esses recursos do GCP. Com essa conta, a gente pode definir as permissões de acessos necessárias e atribuir a essa conta de serviço, ao invés de conceder as permissões a cada usuário individualmente. Para criar essa conta, é só a gente acessar aqui o painel, clicar aqui em administrador, daí aqui tu vai ter a opção criar conta de serviço, daí que tu pode criar a tua conta. Eu já vou usar uma que tem aqui disponível. Daí aqui nessa página é só clicar em chaves, pode vir aqui adicionar uma chave e criar uma nova chave. No caso eu quero criar uma chave JSON. Bom, e vindo aqui para o notebook, né, eu estou utilizando o Google Colab. Comecei aqui importando algumas bibliotecas que vão ser importantes para conectar o BigQuery e a API e para a gente poder fazer as solicitações. Aqui, primeiramente, você vai precisar configurar, né, as credenciais de autenticação para acessar as APIs utilizando a biblioteca do Google Cloud. Aqui, como eu falei, a gente baixou, fez download da chave JSON, da conta de serviço. Aqui, nessa opção de fazer upload, a gente vai trazer essa chave e ela vai aparecer aqui nessa aba lateral. Daí a gente vai copiar esse caminho, copy path, e esse caminho é o que vai vir aqui dentro para fazer essa autenticação. Daí agora eu vou colocar aqui para rodar, beleza. Bom, como eu falei para vocês, a minha tabela ela tá lá no BigQuery. Eu preciso trazer essa minha tabela aqui através desse script Python. Então o que eu comecei fazendo aqui? Primeiro, essa linha de código, ela vai estar criando uma instância do cliente do BigQuery, né, para se conectar a uma conta do Google Cloud. Esse parâmetro credentials, ele é usado para especificar as credenciais necessárias para autenticar a conexão com o BigQuery. Essas credenciais, elas podem ser obtidas a partir do arquivo JSON que a gente criou. Uma vez que essa instância do cliente BigQuery ela é criada com as credenciais necessárias, ela pode ser usada para executar consultas e outras operações no BigQuery, como criar tabelas, inserir dados. Isso é uma das coisas que a gente quer fazer aqui. A gente quer trazer a tabela através de uma query, né, através de SQL. A gente quer trazer a nossa tabela aqui para o código e para o script Python. Então aqui a gente vai passar as credentials, que foi essa que eu criei aqui, com o nosso arquivo JSON. Logo abaixo eu crio uma query, fazendo uma query simples, né, em SQL, fazendo um select de toda a minha tabela a partir daquela tabela que eu criei lá no BigQuery.
E daí, a partir disso aqui, a gente consegue trazer os nossos dados em formato de data frame. Aqui eu fiz um data.head, que ele vai trazer só as 5 primeiras linhas do meu data frame. E eu vou colocar para rodar aqui para vocês verem. Ó, aqui ele pode demorar um pouquinho para carregar, mas de maneira geral é rápido. Ó, aqui ele trouxe a minha tabela, né, de formato resumido, né, só as 5 primeiras linhas, porque eu passei o data.head. Agora, nessa etapa, né, da mesma forma que a gente usou as credentials para o BigQuery, a gente vai estar usando aqui para o cliente Cloud Natural Language também. E aqui eu coloquei um texto simples. O Brasil é um país maravilhoso, só para exemplificar como que funciona. Então, você vai começar fazendo uma solicitação com o document e dentro dele tu vai passar o teu texto, né, o text, que foi esse que a gente criou aqui, e o parâmetro de language também. Por exemplo, se o teu texto está em inglês, por exemplo, aqui tu vai utilizar a linguagem em inglês. Se tu tem o português, né, tu vai utilizar o português. Então aqui no caso seria o PT. Essas configurações de linguagem, né, as abreviações, vocês podem conferir bem certinho lá na documentação. Tem todas as linguagens que tu pode estar utilizando para fazer essa análise. Bom, e depois que a gente fez, né, essa definição de parâmetros da linguagem e passou o texto, a gente basicamente vai precisar fazer uma solicitação de análise de texto para a API Cloud Natural Language, passando o Analyze Underline Sentiment. Daí, por fim, a gente pode rodar essa célula, né, pode fazer esse processamento, e daí a gente vai obter as informações de pontuação, que seria o score, e magnitude. Ó, então aqui eu coloquei o Sentiment, que ele está me trazendo o score, no caso, e ele trouxe o 0,89. Se eu colocar aqui magnitude, ele vai me trazer o valor da magnitude também. Bom, nesse caso aqui que eu mostrei para vocês é um exemplo bem simples, mas vindo agora para o nosso data frame que a gente trouxe lá do BigQuery, a gente vai precisar fazer uma iteração sobre essa nossa tabela, né? E para isso eu criei um loop for sobre a minha tabela, utilizando o método iterRows. Esse é um método bem comum de iterar sobre linhas de um data frame, que é o nosso caso. Então, para salvar essas informações, né, porque eu vou ter, por exemplo, uma tabela com 1000 linhas. Então, eu vou ter 1000 score para cada linha, né, que vai ser o meu sentimento, e 1000 magnitude também. Então, eu quero colocar isso depois em formato de colunas. Por isso que eu fiz essa iteração com esse método iterRows. E eu criei 2 listas vazias, que é a lista de score e a lista de magnitude. E aqui no final desse processo, eu vou estar salvando cada iteração que eu fiz, né, sobre cada linha, eu vou estar salvando nessa lista. E essa lista, posteriormente, é que eu vou estar inserindo ela no data frame existente, que é o data frame que, como eu falei para vocês, só tem a coluna de review e a coluna de sentimento. Então aqui eu vou colocar para rodar. Esse processo aqui, ele costuma demorar um pouquinho, dependendo da quantidade de dados que tem. Bom, gente, como esse processo, ele demora um tempo a mais, assim, para ele processar todos os dados, ainda mais que a gente tem uma base aqui de 50 mil dados, eu optei por pegar somente 1000 linhas, né, 1000 informações para a gente estar analisando e ele fazer o processamento de maneira mais rápida. Então aqui eu vou executar ele novamente. Bom, gente, e depois de mais ou menos 10 minutinhos ele finalizou o processamento desses 1000 dados que eu selecionei. Bom, e agora com essas listas que eu criei de score e de magnitude, eu vou adicionar elas no meu data frame, que tem até então tem a coluna de review e a coluna de sentimento. Então, para adicionar, eu vou chamar os meus dados, vou passar o nome da coluna que eu quero, igual a minha lista que eu criei. Aqui, no caso, a minha lista de score e a minha lista de magnitude. Daí, eu vou rodar essas 2 células. Ó, e agora vocês podem ver que além da coluna de review e sentiment, o data frame original já tinha essas 2 colunas, a gente tem a coluna de score também e de magnitude. Bom, e como extra, né, eu utilizei a biblioteca do NumPy para criar uma coluna de classificação de acordo com as condicionais que eu mencionei lá no início. De 0,25 a 1 seria positivo, de 0,25 a menos 25 seria neutro e de menos 0,25 a menos 1 negativo. Então, para isso, eu utilizei NumPy, eu utilizei o np.select, que através disso eu consigo passar uma lista condicional, que daí eu passei essas condições que eu falei para vocês, né, de 0,25 a 1, de menos 0,25 a 0,25, de menos 1 a menos 0,25, e eu passei a lista com as classificações que eu quero dar. Então, a primeira, no caso, vai ser positivo, a segunda, a condição vai ser neutro, e a terceira condição vai ser negativo. E daí, dessa forma, eu criei uma coluna chamada Score Class no meu data frame. Então, eu vou executar essa célula. Ó, e agora eu tenho uma coluna a mais aqui que está me indicando o que é negativo, o que é neutro e o que é positivo.
Além disso, também vocês podem estar criando, né, gráficos com Seaborn e Matplotlib para entender qual que é a frequência de cada sentimento nesses textos. Então, tu pode utilizar aqui, tu precisa fazer importação, né, dessas duas bibliotecas. Pode utilizar o Value e Counts para fazer a contagem de frequência de cada sentimento. Daí tu consegue criar um gráfico de barras, adiciona os rótulos, né, o rótulo pro eixo X e pro eixo Y, e faz um plt.show e tu tem um gráfico mostrando a contagem de cada sentimento dentro desse data frame. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais dessa ferramenta. Eu quero trazer mais vídeos, né, relacionados à Google Cloud Platform e também outros vídeos técnicos voltados a essa área de ciência de dados e inteligência artificial. Deixem aqui nos comentários sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver por aqui. E muito obrigada, né, por terem assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!